Bom dia, boa quinta-feira para nós. Feliz de estarmos, não sei mais a contagem de qual live estamos na Target Week, mas estamos no quinto dia. Então sejam bem-vindos. Estou vendo aí os nomes dos nossos clientes aparecendo conosco. Vamos lá começar então a nossa live da manhã, né? Então, para quem está entrando, só comentando, né? Para quem não é cliente, essa é mais uma das lives da Target Week, que é uma semana de lives que a gente para aqui na Target para falar de conteúdo, para falar de produto, para falar de empresa. Vou admitir um pessoal aqui que está entrando também. Sejam muito bem-vindos. Essa e todas as outras lives ficam gravadas, então, para um pessoal que às vezes precisa sair, né, ou não consegue terminar a live por completo, a live vai estar gravada, a gente manda também lá para vocês no YouTube. E hoje a gente está com um time aqui de CS que vai falar um pouquinho sobre, né, nossa modalidade Enterprise, comentar um pouco sobre o apoio de CS. Então, vai ter muito conteúdo legal. Dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram comentar, podem mandar mensagem no chat também. E também no final deixa lá o nosso e-mail para caso vocês queiram mandar alguma mensagem, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa live pra gente. Vou passar aqui para nossa coordenadora CS, a Tayla, e para o Eric também, que faz parte do time de CS. Show! Bom dia, pessoal. Clarinha, Live 7. CS, boa. Muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho, realmente da jornada e tanto do Enterprise quanto de CS mesmo, né? Tanto com os clientes e não clientes. Então, sou a Tayla, hoje eu coordeno aqui o time de acompanhamento, é, da jornada de vocês, tanto de clientes light, Enterprises, e o Eric, muitos de vocês já devem conhecer, é o nosso especialista de treinamento, na Oizinho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem animados aí para a live. Hoje teremos conteúdo excelente aí sobre a nossa plataforma. Show! Então, eu acho que antes da gente falar, de jornada, de enterprise, falar de, funcionalidade, de qualquer outra coisa, eu acho que é importante, a gente falar de CS. Então, o que que é CS? O que que a gente faz? Muitos de vocês ainda têm o primeiro contato, né? Que é o contato que vocês conhecem de primeiro, que é muitas vezes o comercial, que é quem faz a venda, né? E depois de fazer a venda, passar a bola para o meu time aqui de CS, né? Então, bora lá. Então, o que que é o CS e como que a gente vai ali, né, acompanhar propriamente o cliente, tá? Então, a gente acompanha toda a jornada dele pós-venda, onboarding, retenção, ativação, então toda a parte de atendimento, acompanhamento, e a gente faz todo um processo para que esse cliente ele amplie, né? E ampliar não é só vender, né? Não é só ele fazer novas compras aqui dentro. O ampliar ele ampliar a cultura que ele tem dentro da empresa. Então, cultura de dados dentro dele. E a gente sempre está escalando e ajudando isso, sendo com treinamento, sendo com workshop, enfim, lives, né? E é muito disso que o Eric está aqui, então ele toca toda essa parte de treinamento que impulsiona os clientes, né? Então, a gente capacita realmente para que vocês caminhem cada vez sozinhos, né? E, lógico, com a gente aqui de olho. Então, um pouquinho aqui da jornada, desde a parte de onboarding, então, desde que o cliente está ali na fase de avaliação e fechamento, então, tem toda uma parte em que a gente acompanha, e aí depois ele vai ali para o ongoing, que é propriamente que o CS faz essa parte de acompanhamento, expansão, e aí depois ele, enfim, vai para essa jornada toda em que a gente está acompanhando vocês, né? E sempre ali pensando em como que a gente pode trazer esse ROI para vocês, né? Em sites, enfim.
Muitos de vocês já devem conhecer a CS de vocês, então, além de mim, Marcela e Beatriz estão à frente aí, das contas, né? Contando aí com o território todo do Brasil. Então, quais são, propriamente, as atribuições de CS? Fazer o relacionamento com os clientes, cuidar das estratégias, então, próximos passos que vocês vão dar, projetos, tá? Então, quais são os novos desenvolvimentos que vocês precisam fazer, planos de ação. Então, tá, trimestre as coisas não foram muito bem, tô precisando de um treinamento, então. Corre aqui com a gente que a gente vai fazer um plano de ação para que vocês consigam se desenvolver por aí, tá? Então, fazer com que vocês cresçam e também a parte da consultoria. Então, é a gente que encaminha vocês para que possam fazer essa expansão com o time de consultoria também, tá? Então, achei importante fazer essa pincelada aqui com o time de CS, porque muitos conhecem, mas muitos ainda recorrem para o time de vendas. Então, é legal vocês saberem que vocês têm um executivo próprio para relacionamento, né? Próprio para vocês. Então, é como se fosse ali. Um gerente de banco mesmo cuidando da conta de vocês. Então, recorram ao CS, tá? E agora sim, pessoal, falar um pouquinho da jornada, né, ali da versão Enterprise e da versão Lite para o Enterprise. É, inicialmente a gente ia falar, né, de migração, mas eu acho importante que a gente tem clientes Lite, a gente tem clientes Enterprise, então tem muita novidade, inclusive a gente vai subir a live do Eric, que foi na terça-feira que a gente falou só de recursos novos. Então, todos os recursos desde 2019? 2019. Desde 2019, todas as features desde 2019 até 2025. Tudo, todas explicando uma por uma. Aqui a ideia não é falar é, de uma por uma e explicar uma por uma, é pincelar realmente o que vocês têm na oferta. E se por acaso não souber, para a gente marcar um papo ou a gente mandar essa live do Eric para vocês assistirem de novo, né? A gente marcar aí um treinamento, por exemplo, da versão, atualizar a versão que a gente quer que vocês, se não tiver na 25 que estejam já na 25 para tiver totalmente atualizado, tá? Então, falando um pouquinho, antes de falar de feature, de versões, né, do que vocês têm ou não de Enterprise, quero voltar um pouquinho na parte do Light, né? Então, a gente tem muitos clientes Light, clientes que estão entrando Light agora, e eles têm um caminho, uma jornada, né? A percorrer mesmo aqui dentro da tarde, né? Então, são clientes muitas vezes que entram e não têm cultura de dados, e a primeira informação que eles têm é com o target, né? E entram numa oferta mais básica, né? Então, quando que a gente sabe, né, que é a hora de fazer essa migração, por exemplo, para o Enterprise, que é um projeto mais robusto, né? A gente vê algumas situações, por exemplo, escalar, né, para mais usuários, para mais departamentos, né, integrar, além do RP, do Intor, com força de vendas, WMS, outros bancos de dados e ter uma rapidez maior, uma eficiência. O que eu quero dizer com isso, né? Ter uma atualização ilimitada. Então, hoje, no Target Enterprise, você consegue ter atualizações. Tenho clientes que atualizam hoje de 5 em 5 minutos. Então, é um real time mesmo, né? Então, eu trouxe aqui alguns
problemas mesmo, né, que podem ser resolvidos, né? Então, sentir falta de mais dados para tomadas de decisão. Então, a gente sabe que o Lite, ele não pode ser totalmente customizado assim como o Enterprise, porque ele não tem acesso ao back-end, né? Então, ele é uma oferta voltada para o Intor, então muitas vezes ele traz as rotinas específicas, né? É, então, a tomada de decisão com mais informações atrasadas. Então, essa parte da atualização que eu falei que no Enterprise atualiza em tempo real, né? Você consegue essa atualização, dados em tempo real, e você consegue limitar o acesso aos usuários, que no Lite você não permite fazer isso. Então, no Enterprise você consegue ter a governança de dados, né? Hoje a gente fala que os dados é o novo petróleo, né? E se a gente não conseguir controlar isso, é complicado. Então, realmente ali, limitar com a governança é muito importante. Então, aqui algumas diferenças, né, entre um e outro, que eu gosto de ressaltar, que é a conectividade. Então, o que que eu quero dizer com isso? Conectar em outras fontes de dados. Então, enquanto o Light só conecta no Wintor, o Enterprise, ele conecta em outros bancos, né? Em qualquer banco de dados. Então, seja uma planilha, WMS, força de vendas, enfim, que você tiver para conectar, a gente pode aí conectar. Atualização ilimitada, consultoria de negócios, a própria governança de dados que eu falei agora, e o back-end liberado para você fazer essas customizações. Então, mais um pouquinho, né, enfim, do que já venho falando, mas o BI limitado, então, sem o limite de atualização e volume de dados. Então, é importante ressaltar essa parte do volume mesmo, né? O back-end, então, você pode usar todo ali o potencial e customização, que o ETL, que é a modelagem realmente que fica por trás do front-end, e a governança de dados. Então, aqui, cada um usuário, você pode definir o que cada um pode ver e não pode ver ali, e garantir, claro, a segurança de dados, que é o teu maior bem hoje, né? A consultoria de negócios, então, implantações, equipes que entendem realmente do negócio de vocês, então, especialistas que estão, aqui falando, enfim, a mesma língua do seu negócio, e a conectividade. Então, expandir realmente o BI para, enfim, outras fontes. Então, a fonte de dados, então aqui o que eu falei, CRM, RP, Excel, WMS, enfim, o mundo todo, que ele se conecta aqui no banco de dados, né, do Target e você libera ali para o front, enfim, consegue acessar ali da onde você quiser. E, pessoal, eu acho que esse case aqui é muito legal, até conectando um pouco com o que eu falei ali dos problemas. Eu acho que eles já foram citados em algumas lives aqui. Eu acho que de 7, pelo menos 5, né? Mas é porque é um case muito impressionante mesmo. Os nossos amigos da marketing. Foi uma implantação recente, então tem 6 meses mais ou menos que eles implantaram. E eles tiveram um ganho assim absurdo, tá? Então faz pelo menos 5 meses que eles implantaram o Target e eles batem meta ali de faturamento todos os meses, metas de vendas todos os meses, só acompanhando o que eles não acompanhavam antes, tá? Então é muito legal ver esses cases de sucesso e cases recentes, cases de implantação. Então, realmente, eu fico muito feliz de acompanhar esses clientes que estão tendo sucesso rápido, ganhos rápidos, né?
Então, pessoal, em resumo aqui, que eu quis trazer com isso, né, é que realmente aqui na parte de CS e aqui na Target a gente tem uma missão com vocês, né? Que é realmente transformar empresas, trazer essa cultura data-driven de dados, inovação, é, e entender que hoje vocês são parceiros. Hoje a gente não é um fornecedor de dados. Hoje a gente quer ser um parceiro de dados, né? Então, é por isso que a gente coloca aqui que o desafio de um é um desafio de todos, porque realmente é. Então, hoje a gente está interessado em levar dados para vocês, em fazer acontecer. Então, é por isso que a gente tem um time tão interessado e que quer realmente entender do negócio de vocês para poder ajudar a transformar o dia a dia mesmo e a cultura da empresa, tá? E aí agora eu vou passar a palavra para o Eric um pouquinho, porque como isso fez parte da live dele de terça, eu quero que ele traga aqui algumas features para vocês, para a gente dar uma pequena pincelada e se vocês tiverem dúvidas sobre elas, a gente volta, a gente faz uma call, um pequeno ali treinamento, eu mando para vocês a live dele, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que que vocês têm, nas novas versões, tá? Obrigado, Thay. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos tocar nesse assunto aqui de seu BI precisa evoluir com você, né? A Thay falou no slide anterior ali que nós temos como missão o sucesso tanto do nosso cliente quanto do nosso parceiro. E para isso, para que esse sucesso seja alcançado, né, para que a gente atinja esse objetivo, é necessário que seu BI evolua com você. Não só na parte de você construir as análises, tirar seus insights, mas você também ter as novas versões da ferramenta, porque cada versão ali traz, acrescenta uma funcionalidade nova que vai te ajudar com uma certa necessidade, vai atender uma certa demanda que você tem, e aí esse sucesso vai sendo alcançado mais rápido ainda, conforme essas funcionalidades vão ser incrementadas. Além disso, também todo o treinamento que a gente vai lançando junto com funcionalidades novas, vão se implementando essas funcionalidades nesse treinamento e para que vocês estejam sempre atualizados, não só fazer o treinamento com essas novas funcionalidades, mas que a ferramenta de vocês estejam nessas novas versões para que vocês consigam acompanhar, entender ali como que ela funciona, entender o valor dela e aí extrair todo esse valor e alcançar esse sucesso que eu estou querendo dizer. Aqui vou trazer algumas funcionalidades muito interessantes de cada versão. Então, por exemplo, na 2019 foi adicionado o Target Canva, que nos permite ali personalizar melhor, criar melhor nossas dashboards, nossas análises. Então, fica com uma facilidade maior na hora de construir nossas análises. Por exemplo, também a gente tem a funcionalidade de slideshow, que nos traz a possibilidade de ter um telão ali na empresa, onde a gente vai ficar exibindo alguma apresentação, onde os líderes podem ficar vendo como que está o crescimento da empresa, toda essa questão de negócio da empresa. Já olhando ali para 2021, por exemplo, a gente tem a ideia de mapas, então você, além não ficar só olhando para uma tabela onde está cada estado, cidade, agora você tem um mapa que pode te trazer ali com questões de cores, quem tá positivo ou não faturamento, quem está atingindo a meta ou não, e aí fica visualmente melhor para a gente entender o que está acontecendo ali na empresa, quem é o que está sendo acontecendo em geral dentro da empresa. Já passando ali para 2022, a gente tem alguns formatos de exportação também, porque a gente tem acesso via web da ferramenta, então não só o cliente, você consegue acessar via Chrome ou outro navegador. E aí foi adicionado alguns formatos de exportação, porque para que você possa exportar suas análises, às vezes você quer olhar ela em algum outro momento ou enviar para alguém. Então, a gente teve essa funcionalidade. Exportação para PowerPoint, às vezes dentro da empresa tem uma regra que tem que ser utilizado o PowerPoint para apresentação. Então, mesmo a gente tendo o slideshow ali, que é uma funcionalidade extremamente interessante, mas caso seja necessário a empresa só PowerPoint, também tem esse formato. Ou, por exemplo, ali, múltiplos agendamentos.
de envio de relatório também foi adicionada nessa versão. Aí agora já passando para 2024, que é que é a versão ali que foi implementado ainda mais funcionalidades mais interessantes ainda, que vão trazer ainda mais valor para a sua empresa, que é, por exemplo, o filtro delegado, que nos permite ali criar a ideia de cesto de produtos. Então, por exemplo, produtos clientes que compram tal produto também compram tais outros produtos. Então você começa a tirar insights em cima ali do seu negócio, entender o que está acontecendo na empresa. A ideia de mashup dimensions, que você pode criar um filtro global que vai funcionar tanto para filtrar vindo do Intor, vindo do WMS, ou outros RPs que têm algo em comum, por exemplo, vendedores. Então, nos possibilita criar análises mais completas. A questão do mobile, né, facilitar ali você poder ver suas análises em qualquer lugar. Você já tinha um cliente na ferramenta, você pode acessar via navegador, mas agora você pode acessar também via mobile, facilitando aquele gerente que quer ver as informações mais rápidas, mais resumidas. Então, ele abriu o celular, olhou, já tirou o insight dele, entendeu como está funcionando dentro da empresa. E aí, a gente chegou na tão esperada 2025, que é a, a versão que traz funcionalidades extremamente poderosas ali para o dia a dia da sua empresa. E aí, vamos, vamos olhar ela um pouquinho mais detalhada, mas também o detalhe maior foi feito na live lá na segunda-feira. Nessa versão, a gente já traz a ideia da IA preditiva. Então, foi dentro dessa versão vem o que a gente chama de IA, AI Forecast. Então, uma funcionalidade que nos permite gerar previsões em cima das nossas informações. Não é um chat GPT, que é ali onde você pode fazer perguntas e ter certas respostas, criar documentos, mas o IA Forecast nos permite ali entender como que está nosso faturamento da empresa e aí conseguir tirar insights para o futuro da nossa empresa. Então, por exemplo, eu consigo saber quanto que eu tenho de faturamento de hoje para trás, mas como que eu consigo olhar para frente? Quer fazer uma previsão? Então, por exemplo, eu estou pensando ali em estoque. Hoje esses produtos estão em estoque, mas no futuro, como que eu vou fazer pedir para o meu fornecedor? Quanto que eu tenho em média? Esse produto está crescendo, então ter uma ideia ali, não ficar apenas no palpite. Pelo que eu estou vendo hoje, nesse mês, foram tanto, mas aí mês que vem não tem tanto. Aí permite ali a questão de estacionalização, questão de ver o histórico em si do produto ali, o estoque dele, questões de épocas de feriados, então entender, ele faz essa predatividade ali para gente e a gente consegue tirar os insights e não ficar dando um tiro no escuro, porque o mercado ele está sempre se movimentando. Então, conforme a gente tem um histórico, a gente consegue ver essa predição ali e assim tomar nosso insight e agir em cima dos dados em si. A gente tem a funcionalidade de Consumer Plus. Então, antes, o usuário consumidor, aquele usuário que entrava nas análises, consumia, mas ele não conseguia editar nada. E aí que entra o Consumer Plus. Ele permite que o usuário consumidor ele possa fazer algumas alterações naquela análise. Então, por exemplo, se antes tinha uma tabela de produto por faturamento, ele consegue remover o produto, colocar cliente para ele olhar. Então, ele consegue brincar um pouco mais em cima ali da análise. Ele tem um pouco mais de autonomia e não fica dependente do usuário desenvolvedor, que muitas vezes é um TI que está sempre ocupado com outras demandas. Então, dá uma autonomia maior para aquele usuário consumidor ali. E aí a gente entra também numa outra funcionalidade extremamente poderosa em cima da ferramenta, que é alternâncias de objeto. Antes você tinha que construir essas análises, menu, de uma maneira que consumia muito da sua tela ali na sua análise, então ficava um dashboard muito com poucas informações e mais cheio de botões ali. Aí entra o alternância de objeto, que nos permite criar menus onde a gente pode ocultar ou exibir itens ali conforme a gente configura. Então fica mais dinâmico a nossa interface, fica mais limpa e permite ver só o que importa de verdade ali, só o que a gente quer ver, só o que a gente quer tirar de insight e tomar as nossas ações em cima das nossas análises. E aí a gente entra agora na distribuição dinâmica. Então, antes a gente já tinha o envio de relatório, você podia fazer o distribuir os relatórios para certas pessoas, conforme ali na sua empresa, sua necessidade. A gente tinha o envio de relatório em lote,
que nos permite disparar o envio de relatório de maneira geral para a empresa. Então, você tinha ali uma lista de vendedores, você quer disparar um mesmo relatório para eles, já filtrados. E aí entra a distribuição dinâmica, que tem uma ideia parecida com o relatório em lote, mas ele nos permite deixar isso de forma dinâmica. Então, por exemplo, eu quero disparar só para vendedores que faturaram esse mês. Então, essa funcionalidade permite criar uma tabela que ela vai sendo dinâmica. Então, por exemplo, eu quero ver o faturamento do mês atual, onde vai trazer só os vendedores que faturaram. E conforme essa lista for se movimentando, é quem vai receber ou não os envios. Se tem alguém ali naquela lista, vai receber. Se não tiver, não recebe. Então, deixa uma autonomia maior para você ali o envio. Você não tem que ficar selecionando quem vai ou não receber. Ele se autoajusta ali quem recebe ou não os envios. Show, Eric. Muito obrigada pela pincelada, pessoal. Como eu falei, o Eric fez uma live só disso e passou uma por uma. Acho que foi um pouco mais de uma hora de live, né, na terça-feira. Então tem conteúdo assim. E de novo, caso precisem de treinamento, de alguma coisa, coloquem aqui no chat. A CS responsável vai entrar em contato com vocês para a gente conversar, tá? E a gente chegou aqui na última parte, né? Então eu queria repassar com vocês o que que a gente realmente tem de recursos e funcionalidades, tá? Então, caso seja uma surpresa para vocês também, chamem a gente para a gente conversar, falar de treinamento, falar de recurso, tá? Então, o que que hoje a gente tem de recursos e funcionalidades, que foi uma coisa que a gente falou lá atrás, então a gente vai repassar aqui. Os alertas automáticos, tá? Então, vocês recebem alerta toda vez que alguma coisa sair, né, fora ali do esperado. Então, é muito legal, é um recurso muito legal e ajuda muito no dia a dia. Então, os KPIs sempre à vista. Tenho clientes que têm salas com central de TVs, né? Ou a diretoria tem painéis. Então, isso aqui é muito, muito legal. Mapas de vendas por região, o que é muito, muito interessante também. Conectividade, então, sempre expandir o uso do BI, então, não deixar só no RP. Então, expandir ali para força de vendas, e-commerce, WMS, tá? Então, acessar de qualquer lugar. Então, vocês conseguem acessar do celular de vocês, tá? Tá? é, os envios automáticos, então vocês conseguem agendar e enviar os relatórios e criar com facilidade. Então, Target você consegue criar com muita facilidade ali no front, arrastar e soltar. Então, é a ferramenta que tem, né, o back-end, então tem ali a parte do ETL, o in-memory, próprio banco de dados, tá? O Data Modeler. É um BI ilimitado, então você não paga mais pelo espaço ali, né, de armazenar os dados, principalmente ali a governança de dados. Então, isso aqui hoje, levem isso como um, realmente ali um ensinamento de que hoje os dados de vocês é o novo petróleo, então cuidem deles, né? Então, hoje ele pode estar local e pode estar em nuvem caso vocês sejam nuvem. Então, temos o módulo também do slideshow, que é muito legal. Generic Embedding, então isso aqui também o Eric falou na live dele. Data Discovery, um módulo muito legal, que você consegue ali fazer análises rápidas no front-end da ferramenta e os módulos das APIs, tá? Então, hoje vocês, além de conectar os bancos de dados, vocês também conseguem fazer as conexões por API, tá bom? E aqui é um pouquinho de todas as integrações. Eu acho que nem todas estão aqui, para falar, para ser bem sincera.
mais aqui um pouquinho das integrações que a gente faz. E, gente, para clientes dessa live, a gente tem algumas condições. Então, a gente está com condições para upgrade, tá? De Light para Enterprise, com pagamento só lá para janeiro, pagamento facilitado. A gente está com oferta especial para usuários, para expandir, tá? O uso de vocês para outras áreas. Então, falem com a gente, manda aqui no chat. A CS responsável também entre em contato com vocês para explicar um pouquinho, passar valores, né? Enfim. E o que vocês precisarem, gente, falem conosco. Quero ressaltar que hoje somos uma empresa parceira. A gente não quer ser um fornecedor de BI. Hoje a gente quer ser realmente uma empresa parceira de dados. Então, conte com a gente. Se vocês não conhecem ainda o CS de vocês, por favor, coloca aqui no chat que a gente entre em contato, marca a reunião. Se precisar de treinamento, marca treinamento e aí a gente conversa. Então, eu acho que é isso, né, gente? Quero agradecer tempo de vocês. Eu sei que é muito difícil dispor de uma hora nesse final de trimestre, mas eu acho que vocês estão todos com a meta batida. É, então, muito, muito obrigada pelo tempo, tá? E aí, vocês querem falar? Quer falar alguma coisinha? Sim, oi pessoal. Eu estava conversando com algumas pessoas pelo WhatsApp que me mandaram mensagem, tem um pessoal aqui no chat também. Eu acho que é interessante a gente entrar nesse ponto, né? Eu acho que a Tayla, na verdade, já até pincelou sobre isso. Ah, é que eu vi que tô com minha câmera fechada, desculpa, pessoal. Agora sim, olá. O pessoal que tá mandando para mim sobre parte de treinamentos, né? De querer entender como eu posso usar esses recursos, né? Preciso de um treinamento específico para conhecer uma funcionalidade. Tudo isso, pessoal, vocês conseguem com o time de CS, né? Então tem um pessoal que me mandou mensagem, não sei quem é a minha CS, manda mensagem pra gente que a gente ajuda vocês a descobrirem, né? Todo mundo tem alguém de CS dedicado, né? Então todas as nossas empresas têm alguém que está designado para isso, seja a Marcela, seja a Bia, seja a Tayla, né? Então a gente direciona para vocês. O Bruno, que está aqui, mandou mensagem no chat, a gente já conversou ele pelo WhatsApp, né? Então, vocês têm a possibilidade de realmente ter esses treinamentos e esse contato com o pessoal de CS. Então, mandem mensagem pra gente, a gente, né? Ou direto com a sua CS, caso você já conheça quem seja, né? Ou manda mensagem pra gente também por e-mail. Teve um pessoal que perguntou sobre a apresentação, né? A gente encaminha também para vocês. Então, fazendo um repasse rápido sobre as gravações, tudo isso, gravação de live, material, a gente vai subir tudo. Então, no YouTube vão estar as gravações. E para quem faz parte da comunidade, os clientes, a gente vai mandar também os materiais lá. Então, vamos ter esses materiais disponibilizados para vocês. É, Eu não sei se o pessoal de CS quer comentar um pouquinho sobre os treinamentos ou se é o que eu já passei mesmo. Finalizando a live, a gente entra em contato com vocês, entende a demanda, se o treinamento é front, se o treinamento que é mais técnico, a gente passa os cronogramas que a gente tem, e a gente conversa um pouquinho, tá? Mas a gente tem uma gama assim, enorme de treinamento, a gente tem treinamento EAD, tem treinamento com o Eric todo mês, tá? Então a gente entra em contato, explica um pouquinho, tá? Gente, finalizando aqui, a gente pega os e-mails, né, Clarinha? Se Uhum. vocês quiserem deixar o telefone aqui, eu acho que fica até mais fácil para a gente entrar em contato, tá? E a gente já entra em contato e a gente já sana isso. Belezinha. Então, acho que é isso, pessoal. Podem me mandar mensagem no chat, tá, gente? Depois eu posso ler tudo, repasso no pessoal de CS. Fazendo uns comentários gerais para a gente poder fechar. A gente tem agora às 2 horas, 2 horas não, 4 horas, a gente vai ter a nossa segunda live do dia, que vai ser voltada para o e-memory, né? Então, acredito que vários de vocês conheçam o Leandro, que é do nosso time de consultoria. Se não, participem da live, ele vai estar lá também. A gente vai falar um pouquinho sobre como extrair os melhores resultados dos seus dados ali com o uso do eMemo. Então, vai ser uma live bem legal, vamos falar de produto, vai ter muito conteúdo bom. Tem aqui o QR Code para vocês. A gente tem mais 3 lives que vão rolar, então temos essa agora e amanhã a gente tem outras 2. Tira dúvidas com o suporte, né? Então, para vocês que gostam de fazer, né, aquela agenda, acho que é o nosso quarto ano fazendo essa agenda.
É um momento muito legal, o time de suporte inteiro entra com a gente mostra um pouquinho de coisas interessantes que talvez vocês não tenham usado na ferramenta, e a gente tira ali as dúvidas ao vivo. Então, vai ter essa agenda amanhã, é às 10, e no final do dia, suporte não saia justa. Quem sabe faz ao vivo, mas sempre dá certo, pessoal. A gente faz lá ao vivo, o pessoal entra, a gente tira as dúvidas, o que precisa de um acompanhamento maior, aí depois a gente contato com os clientes. Mas é uma agenda muito legal. Participem, eu vou estar lá, o pessoal do suporte vai estar lá, vocês conversam com o suporte no dia a dia, aquele mesmo time. E depois a gente tem uma outra agenda que é a batalha de dashboards, né? Então, para quem estava na batalha do ano passado, sabe que os clientes mandam ali os dashboards e a gente vai ver ali o ganhador. Então é isso, deixei lá o cronograma. Pode voltar um para mim, por favor, Thay. Esse? Aí, o segundo. Esse. Acho que tá esse, boa. E também, pessoal, para quem não participou das outras lives, a gente está com o lançamento novo de um produto que faz parte da nossa startup, que é o pessoal lá da D12, né? Então, até para dar um overview para vocês, vocês que comentam aqui, iriam fazer envios de relatórios para o WhatsApp, por exemplo. A gente resolveu que não ia esperar isso sair ali da matriz da Dinamarca, né, que é da onde vem os desenvolvimentos do produto, e a gente internalizou isso e está sendo lançado o produto da CapFast Analytics, né? Então a ideia é, mando muito relatório, seja por e-mail, seja por WhatsApp, eu preciso fazer ali uma governança desses dados, não quero enviar, né? Quero pegar, por exemplo, que tal vendedor vai receber só os relatórios referentes a ele, mas faço muitos desses envios, o Cap vem para poder apoiar vocês e automatizar isso. Então, ele já foi lançado, a gente está fazendo aqui em primeira mão na Target Week, e todos vocês podem testar ele de graça. Então, tem aí o QR Code, vocês podem fazer até 100 envios aí por e-mail para vocês poderem testar, e a gente depois quer os feedbacks, né? Ah, funcionou na minha empresa, se tivesse esse recurso, isso é interessante, gostei dessa funcionalidade, então fica aí para vocês poderem testar e mandarem depois para nós os feedbacks. Em seguida, pessoal, deixei também o QR Code lá do nosso YouTube. Então, essa live, todas as outras, todas as dicas do suporte, tudo que a gente tem de conteúdo está lá no nosso canal do YouTube. Acho que tem que passar mais um, tá? Eu não sei se a minha tela aqui não atualizou, mas isso, boa. Vai estar no nosso canal do YouTube, então tem o nosso QR Code, eu sempre mando lá na comunidade também. Para quem já faz parte da comunidade, eu vou mandar lá as gravações, fiquem tranquilos, assim como os materiais. Mas no nosso canal tem muita coisa. Tem as lives, todas as últimas 3 anos de Target Week tá lá, tem as nossas partes de conteúdo, tem as dicas rápidas, tem muita coisa legal. E só para fechar, o último slide, queria mostrar para vocês o QR Code da comunidade, né? Então, para quem não participa da comunidade, tá aí o QR Code para vocês poderem entrar. Lá a gente manda todas as notícias em primeira mão, lives que a gente vai ter, próximos conteúdos, tudo fica na comunidade. Lá vocês conseguem fazer essas trocas. Então, isso que rolou aqui muito legal, que a gente sempre fica feliz de ver, que é a troca entre clientes, né? De, ó, isso funcionou para marketing, como é que eu consigo trazer isso para PDV, como é que eu consigo trazer isso para minha empresa. Lá isso fala muito, então vocês têm ali contato com todos os outros clientes para vocês poderem fazer essas trocas mesmo, network. Então, está aí a nossa comunidade. Acho que o pessoal aí mandou. Acho que fechamos nas dúvidas. Queria agradecer ao pessoal do CS que pegou e disponibilizou um tempo para falar com a gente. Obrigado, pessoal. Queria agradecer a vocês que também pegaram aí em semana de fechamento um momento para a gente poder fazer essa live aí de hoje. E é isso, espero ver vocês também às 4 horas. Obrigada, pessoal. Até mais.